Olá pessoal, meu nome é Paulo Castro e em parceria com Dario Benevenuti, hoje vamos falar sobre a recursividade em programação, ou funções recursivas. Como sabemos, é possível, recomendável e normal que uma função chame outra função, né, para resolver aí um certo problema. Agora, na recursividade, nada mais é do que uma função que chama a si mesma. Em nosso exemplo, vamos ver como a função chama a si mesma para resolver então um certo problema. Só que no caso da recursividade, nós temos que ter aí um cuidado muito especial para não ocorrer então o loop infinito. Ou seja, temos que criar um controle de parada, ou podemos chamar então de stop. Certo, pessoal? Então vamos aqui a nosso exemplo, né, de funções recursivas, onde nós vamos utilizar aí o cálculo de fatorial. A gente está utilizando então o JavaScript, né? E os resultados aqui das nossas funções, né, vão ser apresentados então na tela do nosso navegador. Na nossa estrutura aqui de exercício, a gente procurou criar então duas funções, uma sem recursividade e a outra uma função então recursiva. E os resultados então a gente vai apresentar lá na tela do navegador, né, como normal e o resultado então recursivo. Nós vamos abrir aqui então a nossa primeira função, onde a gente procurou utilizar então um laço de repetição com o for. E no caso da nossa função recursiva, que está aqui mais abaixo, né, nós então utilizamos a teoria da recursão. Só que no caso, né, do cálculo de fatorial, já voltando então lá na matemática, a gente tem aí algumas regrinhas a seguir. Então, nós vamos ter um valor, né, um parâmetro que vai entrar aqui dentro da nossa função, que a gente chamou de fatorial R. Né? Agora, a respeito então desse valor, né, já se remetendo lá na matemática, quando o nosso valor for menor do que zero, ou seja, os números negativos, o nosso cálculo, né, a nossa função sempre vai retornar então o menos 1. Se o nosso valor ele for menor ou igual a 1, ou seja, 1 e 0, então sempre vai retornar o resultado como 1. Então, aqui nesse caso, né, dependendo do valor que entrar, não vai ser feito cálculo nenhum, apenas uma verificação então, do nosso valor e já vai retornar direto. Números negativos, menos 1, 1 e 0, retorna 1. Agora, então, o nosso cálculo com função recursiva, na verdade, seria então essa parte aqui. E vai funcionar da seguinte maneira. Nós temos então valor, né, que seria vezes a própria função. Como a gente disse anteriormente, né, a recursividade seria a função chamando a si mesma. Então, para cálculo de fatorial, né, como a gente sabe, né, vai ser o cálculo, né, a multiplicação de todos os elementos de um intervalo. Ou seja, né, de 1 até n, eles vão todos serem multiplicados uns pelos outros. Então, para calcular, a gente vai pegar o valor, que entrou aqui como parâmetro, vezes a própria função, né? Fatorial R. E como a gente havia mencionado, né, a gente vai precisar então de um controle de parada, né? Senão, pode ocorrer então da nossa função, né, cair no loop infinito. Para fazer então esse controle de parada, né, ou esse stop, nós vamos usar então esse recurso, né, vamos especificar uma parada, né, um controle de parada, onde nós vamos ter o valor menos 1. Ou seja, nós vamos colocar um valor vezes o próprio fatorial, só que desse valor menos 1. Eu vou mostrar então como é que funciona esse alinhamento, né, como a gente pode dizer, através de uma imagem onde vai mostrar como é que vai se criar a estrutura até a gente chegar então ao nosso resultado final. Na nossa imagem, então, nós vamos ver como é que é empilhado, né, todas as funções, né, já que uma chama a outra, né, seguindo a teoria ali da recursividade,
e depois como é que se retorna aí o nosso resultado. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui o fatorial de 5, né, que vai ser o nosso exemplo agora. Quando a gente especifica, né, que a gente quer um fatorial de 5, como a gente tinha lá na nossa fórmula, né, seria o valor, né, que é o nosso parâmetro, vezes a própria função, só que no caso da chamada, né, da função, nós vamos pedir então para ela fazer o nosso controle de parada, que seria o parâmetro menos 1. Então ficou 5 vezes o fatorial de 4. Aí empilhamos mais uma vez, né, porque a gente está chamando a função, né, algumas vezes. E só que daí na nossa próxima etapa, então nós vamos ter 4 vezes fatorial de 3. Seria então 4 menos 1. Depois, seguindo então para o próximo passo, 3 vezes o fatorial de 3 menos 1, que é o 2. Depois seria então 2 vezes o fatorial de 2 menos 1, que seria o fatorial de 1. Quando a gente chegar ao fatorial de 1, a gente sabe lá pelas nossas regras, né, que eu utilizei lá no if, que a gente vai ter apenas o retorno 1. Dessa maneira, então, o nosso empilhamento chegou ao final e depois que ele chega, né, ao final, ele retorna com os valores e começa a realizar então os cálculos, como a gente tem aqui, né? Retornou 1, na etapa anterior, né, ele ficou 2 vezes 1, depois, né, 3 vezes 2, que é o resultado da anterior, depois 4 vezes 6, que é o resultado da anterior, e depois 5 vezes o resultado da anterior, ou seja, 5 vezes 24. Então, o fatorial de 5, a gente tem então como resultado 120. Então, retornando lá no nosso código, a gente tem o seguinte, como a gente tem um controle de parada, né, que é pegar o valor menos 1, quando a gente substitui os valores, né, ele vai chegar a um certo momento que ele vai cair no if. Por quê? Porque nós estamos chamando a nossa função novamente. Então, toda vez que a gente chamar, na verdade, a função retorna aqui para cima. E é feita toda essa verificação novamente. Então, quando a gente chegar aqui num valor, né, 1 menos 1, a gente vai ter 0. Então, quando a gente tem o valor ali de 0, o nosso fatorial vai retornar 1. E com isso ele sabe então que encerrou lá o nosso empilhamento e ele retorna então o valor para a nossa função. Então a gente vai executar aqui, né, no nosso navegador e ver então como é que ficaria então o resultado usando um laço de repetição em for e utilizando então a nossa função recursiva, né? Na verdade, então a gente vai ter os dois resultados com o mesmo valor. Aí a gente sabe então que deu certo os nossos cálculos. Então eu vou executar aqui no navegador, né? E vamos ver como é que vai ficar os resultados. Ó, temos aqui então o prompt, né? Nós, como usamos lá na nossa imagem, né, o exemplo com 5, então eu vou fazer então primeiro o nosso cálculo com o fatorial de 5. Vou dar um OK. Ó, ele retornou exatamente então o valor que nós tínhamos lá no exemplo, né, naquela imagem. Ele foi aninhando, né, do fatorial de 5 até encontrar o 1 e depois então ele retornou fazendo os cálculos, né, até chegar a 120. Então agora vamos fazer um outro cálculo aqui. Vamos fazer um fatorial de 4. Aí nós temos o resultado então de 24. Vamos fazer um fatorial de 3. Ó, temos 6, porque seria então 3, 2, 1. Então 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Agora aquelas outras condições que a gente tinha, né? Número negativo, ele vai retornar apenas menos 1. E também o valor 0. Ele vai retornar 1, né? Que são já as regras da matemática. Então, a gente vai fechar aqui o nosso navegador. Vamos retornar aqui nas nossas funções. Então, a função recursiva nada mais é do que um valor de parâmetro vezes a própria função. Ou seja, a recursividade é chamar a função, né, dentro dela mesmo. Espero que vocês tenham entendido. Se gostaram, dá um joinha e até uma próxima aula.